Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema: os desafios para reduzir o índice de depressão entre os jovens. Eu sou o Gustavo Fechos e estamos aqui mais uma vez com a professora Gislaine Boazzi. No primeiro bloco a gente vai falar sobre o tema, sobre possibilidade de construção de projeto de texto, sobre repertório sociocultural e, finalmente, sobre tese, que é o ponto de vista a ser defendido na redação. No segundo bloco, a gente aprofunda a discussão e trata mais pormenorizadamente a respeito das questões que envolvem aí a abordagem desse tema, para que, no terceiro e último bloco, a gente fale sobre proposta de intervenção social. Antes de a gente começar, fica o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então, vamos lá. Professora Gislaine Boazzi, como que a gente pode situar os nossos alunos a respeito do enfrentamento deste tema, da apresentação dessa proposta? Olá, Gustavo. Olá, colegas da plataforma Redigir. É sempre um prazer estar com vocês. Gustavo, antes da apresentação do tema, eu preciso fazer uma advertência. A dissertação do Enem deve ser predominantemente argumentativa. Não se pode, em hipótese nenhuma, se demorar na exposição do assunto. Aqui, depressão. Nosso texto não pode ser uma consulta médica, combinados? Então, é isso aí. Não podemos fazer um texto essencialmente expositivo. Dito isso, passo então a apresentar o tema: os desafios para reduzir o índice de depressão entre os jovens. Uso dados da Organização Mundial da Saúde, segundo os quais a depressão é, hoje, a doença mais incapacitante do mundo. No Brasil, estima-se que 10% da população jovem seja acometida pela doença, cuja redução é o maior desafio para os profissionais da saúde mental. Ok, legal a gente destacar o fato que você se utilizou aqui de uma estratégia muito apropriada para a introdução, que é a mobilização, a utilização de algum dado, que eventualmente até seja proveniente da coletânea, para definir o tema, situar o leitor a respeito da discussão. Agora, quanto aos argumentos com os quais os alunos podem trabalhar para este tema, qual seria a sua indicação? Olha só, não existe um único fator para o desencadeamento da depressão. Ela é causada pelo somatório deles. Por exemplo, o estilo de vida sedentário, a automedicação, que sem dúvida agrava, potencializa a depressão, os traumas ou as tristezas não superadas, o estresse prolongado, a predisposição genética, as tensões sociofamiliares. Esses dois argumentos nós vamos explorá-los mais adiante. Me parece aqui então que você tem enumerado as causas para a incidência ou a grande incidência deste problema e as consequências, porque, de novo, estamos aqui lidando com uma estratégia argumentativa muito clara, fácil de mexer para vários temas, né? Que é essa enumeração, de fato, de causa e consequência. Como consequência, podemos listar a baixa autoestima, a alteração do sono, do apetite, a evasão escolar, a reprovação escolar, o consumo excessivo de álcool e de drogas mais pesadas, o suicídio tentado, o suicídio consumado. E aqui tem um outro dado, alarmante até. Para cada suicídio consumado, há o registro de 100 tentativas. Enumeradas as causas e as consequências, evidentemente o aluno terá de escolher, né, com que argumentos trabalhar, porque numa redação não dá para falar de tudo. A gente vai agora para a tese, que é o ponto de vista a ser defendido na dissertação. Qual a sua indicação, professora? Sem dúvida, Gustavo, é preciso um olhar mais atento do Estado e da sociedade a respeito da depressão entre os jovens. Ao mesmo tempo, um tabu e um problema de saúde pública, com vista a esclarecer a população a respeito dos cuidados necessários à saúde mental. Muito bem lembrado a ideia do tabu. Esse é um grande assunto, né? Tabu social, tabu em torno das doenças psicológicas, que me parece algo realmente importante de destacar. Finalmente, repertório sociocultural, que é uma opção da introdução. Ele não é indispensável lá, apesar de obrigatório no texto. Vou de literatura, Gustavo.
Os Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor alemão Goethe. Trata-se de um caso de amor não correspondido. O jovem Werther frustra-se por amar sozinho e, tomado de imensa tristeza, pratica o suicídio. E depois dessa leitura, na Alemanha do século XVIII, surgiu o efeito Werther, não é isso? Sim, surgiu uma fila de jovenzinhos, amantes não correspondidos que praticaram suicídio. E, por esse motivo, a obra foi proibida em diversos países europeus e muitos desdobramentos. Isso mostra, inclusive, como a romantização do assunto, da depressão e do suicídio, foi e é ainda potencialmente perigosa. A gente precisa realmente debater, colocar em discussão esse tema. Agora, passando ao segundo bloco, teremos oportunidade de conversar sobre este tema de maneira mais aprofundada. Professor, o Brasil lidera o ranking de casos de depressão na América Latina, segundo a OMS. Quase 6% da população, um total de 11,5 milhões de pessoas, sofrem com a doença. Essas pessoas precisam lutar não só contra os sintomas da depressão, que interferem na autonomia, na qualidade de vida, mas também contra o preconceito, não é verdade? É verdade sim, Gustavo. Eu vou inclusive reafirmar. A depressão, antes de ser um problema de saúde pública, é um estigma social, é um tabu. Veja bem, quando o coração aperta, muito rapidamente se procura o cardiologista, mas nem sempre se procura o profissional da saúde mental quando a depressão e diversos outros transtornos mentais batem as portas. Realmente, daí a dimensão do estigma social, né, do preconceito envolvendo esse tema tão delicado. O que mais o aluno pode eventualmente trazer para o texto a respeito do tema, professora? A predisposição genética e as tensões sociofamiliares podem também ser elencadas como causas da doença. A genética faz o seu trabalho e, em se tratando da depressão, nós temos como desfazer esse trabalho. Entregar-se a um estilo de vida sedentário, desregrado, potencializar traumas, é quase sinônimo de render-se à depressão. E além disso, tem as convenções, as exigências familiares ao adolescente, né, que são muitas hoje em dia, até desumanas em alguns aspectos. Ainda mais quando a família, diante de um traço, digamos, diferente, estranho, não convencional, considera o filho preguiçoso, mal-humorado, mal-educado. Há uma confusão, né, como se fosse uma mitologia em torno da qual o adolescente é mesmo meio emburradinho, né? Enfim, quando os pais que não têm conhecimento da doença atribuem ao filho comportamentos de rebelde sem causa, talvez esteja aí um índice que precisa ser observado mais atenciosamente, né? Mas, em contrapartida, Gustavo, há pais extremamente carinhosos e preocupados que, querendo agradar o adolescente, propõem-lhe viagens, presentes, por considerarem que depressão seja uma tristeza passageira. E acho indispensável deixar aqui registrado que tristeza e depressão não são sinônimos, ao contrário. Verdade. A tristeza tem motivo, não é, Gustavo? A tristeza tem motivo e tem data para ir embora. A depressão, nem sempre. Eu estou triste porque meu cachorro morreu. Daqui a alguns dias, a saudade vai ficar no lugar da tristeza. Mas nem sempre a depressão tem motivo. Nem sempre a depressão vai embora sozinha. Ela é uma doença. Precisa ser tratada e não com remédios de horta. Aliás, remédio de horta, com o nosso respeito, é claro, também não cura tabu social, né? Preconceito social. O estigma social ainda é um dos mais difíceis obstáculos para a cura das pessoas que sofrem de depressão. Gustavo, ainda que nos propusemos a não fazer um texto consulta médica, a receita para a depressão é acompanhamento médico-psiquiátrico. Mas, por amor à discussão, levanto outro dado importante. Apenas metade das pessoas que têm depressão recebem ajuda especializada. O restante fica suscetível às consequências que listamos anteriormente. Relacionamentos comprometidos, suicídio tentado, consumado, além, é claro, da possibilidade de desencadear ou de potencializar outros problemas de saúde de ordem física.
E no caso dos jovens, né, que é o nosso recorte especificamente, o aluno que for escrever sobre esse texto não pode se desviar dessa perspectiva. Nesse caso dos jovens da depressão entre adolescentes, me parece que isso também tem um impacto muito direto no rendimento escolar, na baixa autoestima, no relacionamento com a família. Então, todos esses elementos me parecem suficientemente úteis para o enfrentamento do tema por parte dos estudantes. Cabe a cada um escolher que caminho vai querer tomar aqui para esse desenvolvimento. Passemos então agora ao terceiro e último bloco, no qual falaremos sobre proposta de intervenção social, como, afinal, resolver este grave problema. Para a quinta competência do Enem, como a gente já sabe, são necessários 5 elementos válidos: o agente, a ação, o modo meio, a finalidade ou o efeito, né? E o detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos. Então, vamos lá. Qual a sua indicação para nós, professora? Gustavo, eu vou ler a minha proposta de intervenção. Portanto, para reduzirem-se os índices da depressão juvenil, os hospitais escola devem capacitar melhor os profissionais da saúde mental, não só para assistirem o doente, como também para orientarem a respectiva família, com vista a tratar o adolescente desde os primeiros sinais da depressão. As mídias digitais devem ser acionadas, uma vez que são ferramentas importantes para apelos de conscientização direcionados à sociedade, por meio de propagandas, jogos ou quaisquer outros eventos no universo web. Cabe ainda ao Ministério da Saúde divulgar melhor a campanha governamental Se Liga, dê um like na vida e, para tanto, deve contar com a participação de influenciadores digitais que dialogam de perto com a juventude. Isso feito, os jovens brasileiros caminharão de modo autônomo e equilibrado, o que é pressuposto para viver plenamente. Professora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Gustavo, sempre à disposição. Um abraço a vocês todos. Fica o nosso convite agora para que você que nos ouve conheça uma redação modelo que a gente tem no site sobre este tema. Feita a redação, quando você fizer a sua aí, e quando ela chegar corrigida no seu aplicativo, não deixe também de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada dificuldade. Finalmente, fica também o nosso convite para que você assine o podcast da plataforma Redigir no seu tocador de preferência. Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.